SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Religiosos, além da irmã da vítima, começam a ser julgados na capital por homicídio qualificado. Segundo as investigações, a mulher foi morta e teve o corpo ocultado. Um homicídio cometido com requintes de muita crueldade. Sergipe registra o 8º feminicídio este ano. A vítima foi assassinada em Estância. O marido dela, suspeito do crime, está preso. Aplicativos bancários passam a oferecer opção para contestar transações via Pix. Mas ela não pode ser de forma alguma um motivo de relaxamento. Os golpes continuam aí. E ainda, a área declarada de utilidade pública vai permitir a instalação da zona de processamento de exportação e criar empregos no estado. Quarta-feira, 1º de outubro, o SE2 está começando. Olá, boa noite. Agora são 6h42. O SE2 está começando um pouco mais cedo hoje por causa do futebol na Globo. E a gente abre esta edição com informações do julgamento dos 4 acusados do assassinato de uma mulher que, segundo as investigações, foi torturada, teve o corpo queimado e enterrado em julho de 2020. Os réus são um casal de religiosos, o filho desse casal e a irmã da vítima. O julgamento no 2º Tribunal do Júri, no Fórum Gomercindo do Bessa, teve início no meio da manhã e acontece 5 anos após o assassinato da vítima. 4 réus são acusados de envolvimento na morte de Adjane Josefa de Jesus, de 35 anos. A única represa é a missionária Leonice Ferreira Martins, que chegou ao fórum algemada. Também respondem ao processo o marido dela, o pastor Reginaldo Ferreira da Silva, o filho do casal, Paulo Henrique Ferreira da Silva, e a irmã da vítima, Jéssica de Jesus Santos. Um homicídio cometido com requintes de muita crueldade pela missionária Leonice, que é a principal ré do processo de hoje. Há provas nos autos de que a vítima, Adjane, ela foi torturada na véspera de ser morta. Essas torturas e agressões físicas seguiram no dia seguinte e culminaram com sua morte, sob o pretexto de que ela precisava ser libertada de maus espíritos e de demônios, em um ritual religioso de suposta libertação, em manifesto desvirtuamento de valores religiosos. Só o Ministério Público arrolou no processo cerca de 15 testemunhas, outras 7 são da defesa dos réus, mas nem todas serão ouvidas durante o julgamento, já que parte delas prestou depoimento em fases anteriores do processo. Sem prejuízo da produção probatória, o Ministério Público entendeu melhor dispensar algumas testemunhas para exploração aqui em plenário, mas as informações que já foram registradas em áudio e vídeo na primeira fase de todas as testemunhas serão exploradas pelo Ministério Público na fase de debates. Então, essa dispensa no dia de hoje e de amanhã em relação às testemunhas não irá prejudicar em nada as provas que serão exploradas a fim de conseguir lograr êxito em relação à condenação dos acusados. Entre as testemunhas que compareceram neste primeiro dia de julgamento está o delegado da Polícia Civil, Mário Leone, responsável pelo início das investigações do caso. De acordo com o defensor público que faz a defesa de Jéssica de Jesus Santos, irmã da vítima, foi a partir de um segundo depoimento dela na polícia que a investigação tomou novo rumo. Ela inicialmente negou, mas considerando que ela ainda se encontrava num contexto de total alienação mental realizada por esses pastores. Passado um tempo em que ela sai dessa igreja, em que ela consegue voltar às suas plenas faculdades mentais, que se desvincula dessa dependência emocional, sentimental, é que ela então, de maneira muito sincera, narra como tudo aconteceu. Então, se nós temos tendo esse júri hoje, isso se deve fundamentalmente ao depoimento da Jéssica. Mas, repito, quando ela já estava fora do culto, fora da igreja. A advogada que faz a defesa do casal, Leonice e Reginaldo, e do filho deles, quer esclarecer durante o júri a participação de cada um no caso. Nós queremos individualizar cada conduta, cada responsabilidade e buscar, que a justiça seja feita. Não estamos atrás de impunidade, nós lamentamos muito a perda da vida, mas nós queremos que a justiça seja feita. Familiares da vítima chegaram cedo ao fórum,
Seu José Vitorino, pai de criação de Edjane e pai biológico de Jéssica, espera a justiça. Eu espero a justiça, eu quero que ela vá presa. Era de graça que ela trabalhava lá, fazia de tudo, sofreu muito demais. Eu é quem sofri 3 anos. Segundo este outro parente da vítima, que também é testemunha no processo e que prefere não ser identificado, antes do crime, Edjane já vinha sofrendo com agressões físicas e psicológicas na casa da pastora. Ela frequentava a igreja e morava com o casal de pastores. E quando ela aparecia para a família, sempre nós via algumas marcas, algum hematoma, alguma coisa, mas sempre ela falava que caiu de bicicleta, que teve algum acidente. Ela nunca acusava, né? Ela sempre, por medo, né, demonstrava outra intenção, não falava o que aconteceu de fato. Edjane foi morta em julho de 2020, no bairro Marivã, na capital. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, ela teria sido espancada até a morte na casa do casal de pastores. O corpo foi levado no carro de um dos réus até Alagoas, onde teria sido queimado e enterrado em um canavial. Apesar das escavações feitas no local, os restos mortais nunca foram encontrados. Após o crime, os réus fugiram para o município de Riachuelo e depois para o interior de São Paulo, onde foram presos em 2022. De acordo com o Ministério Público, apesar do corpo da vítima não ter sido localizado até hoje, a materialidade do crime está comprovada através de várias provas, entre elas as várias tentativas de escavação para localizar o corpo da vítima e também roupas íntimas de Edjane que foram encontradas enterradas na casa da pastora. Em que pese a ausência do corpo, diversos elementos apontam para uma morte violenta da senhora Jane. Agora, como essa morte aconteceu, em que circunstâncias, ou mesmo quem diretamente foi responsável pelo homicídio, aí são elementos que somente a instrução que está começando hoje vai poder apurar. O Ministério Público está confiante na condenação dos 4 acusados. Nós temos testemunhas aqui, depoimentos muito contundentes também de outros jovens que foram torturados por Leonice. E os familiares de Leonice simplesmente a vida toda fecharam os olhos para essas torturas praticadas por caprichos da própria Leonice, por sadismo e sob o pretexto de que estaria libertando esses jovens de maus espíritos e de demônios. É um caso realmente que chocou bastante a sociedade. E o Ministério Público hoje sustenta com convicção a condenação de Leonice por homicídio triplamente qualificado e dos demais réus por omissão de socorro, ocultação de cadáver e fraude processual. O julgamento continua no Fórum Gumercindo Bessa com depoimento da última testemunha de acusação. Em seguida, começam os depoimentos de 5 testemunhas de defesa. A expectativa é de que os trabalhos de hoje terminem até às 9 da noite. E o julgamento deve ser concluído amanhã, no fim da tarde. Em Estância, no sul do estado, uma mulher foi morta na madrugada desta quarta-feira. Segundo a polícia, o marido dela é o suspeito do crime. A família da vítima diz que já havia um histórico de agressões. A despedida foi acompanhada por dezenas de pessoas. Amigos e familiares, em meio à dor, prestaram as últimas homenagens neste velatório na cidade de Estância. O corpo foi sepultado no final da tarde no cemitério da Piedade. Deise Érica Dias dos Santos, de 38 anos, foi assassinada dentro de casa com um tiro de revólver calibre 38. Segundo a polícia, o autor do disparo foi o marido dela, Edson Alan de Jesus Lima, de 31 anos. Pela manhã, o pai dela acompanhou a liberação do corpo no Instituto Médico Legal. Ele disse que a filha já tinha sido agredida diversas vezes, mas não queria se separar do marido. A gente entendia e via que ele era um mau caráter, não era uma pessoa ideal para conviver com ela. Não aceitou os meus conselhos, não aceitou o meu pedido, na verdade, né? Preferiu permanecer com ele e aí chegou esse dia dessa tragédia. Érica estava em casa com o suspeito na madrugada desta quarta-feira, quando foi atingida pelo disparo de arma de fogo. Os 3 filhos do casal e 2 filhas de Érica também estavam na casa. A polícia, uma das filhas, contou que foi acordada pelo suspeito confessando o crime e pedindo que ela chamasse o SAMU. Depois disso, ele fugiu. Minha neta falando para ela, e era para a gente ir lá, pai, vem aqui urgente, e fulano matou minha mãe, Alain matou minha mãe, atirou na minha mãe, matou minha mãe. Eu disse, não, não é verdade, isso é verdade, vim aqui rápido. Eu peguei o carro imediato, corri para lá, mas meu filho, chegou lá, já estendi, encontrei o corpo da minha filha já deitado no chão lá.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, este é o 8º feminicídio registrado este ano no estado. Em todo o ano passado foram 10. Em um levantamento de 2017 até hoje, são 144 mortes de mulheres pela condição de gênero. As vítimas precisam buscar ajuda antes que chegue a lesão corporal e que chegue ao feminicídio. E não só a vítima. Famílias, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas da escola, colegas da faculdade, pessoas que conhecem, que moram no bairro, no condomínio, precisam denunciar. Disque 180 e ajude a salvar vidas. O suspeito do crime, Edson Alain de Jesus Lima, foi preso nessa tarde em Estância. Ele confessou ter feito o disparo, mas alegou que foi acidental. O preso vai passar por audiência de custódia e ficar à disposição da justiça. Bom, como nós vimos aí na reportagem, mais uma família destruída de uma forma brutal. Nós mostramos o depoimento de um pai arrasado, né? Ele disse que a filha já tinha sido agredida diversas vezes, mas não queria se separar do marido. Esse, na maioria dos casos, é o histórico que existe por trás de um feminicídio. O feminicídio é o último estágio de uma violência, por isso a gente reforça tanto a importância da denúncia. Então, você mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência, denuncie o quanto antes. Pelo 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Tem também o 181, Disque Denúncia da Polícia Civil. O 190 da Polícia Militar para os casos de flagrante ou em qualquer delegacia. Mas denuncie. Daqui a pouco, suspeito é morto durante a operação da Polícia Civil no Agreste do Estado para desarticular um grupo investigado por fraudes contra seguradoras e outros crimes. E tem ainda a prisão de 3 suspeitos de espancar um jovem na zona norte da capital por causa de desavenças de torcidas organizadas. Agora, às 6h52, a gente volta já. Especializado em crimes patrimoniais como roubos, furtos, receptação, além de falsas comunicações de crime e fraudes contra seguradoras. Um suspeito foi morto. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços dos suspeitos dos municípios de Itabaiana e Campo do Brito. Foram apreendidos documentos, telefones celulares e carros de luxo, que, segundo a polícia, todos têm indícios de ligação com os crimes investigados. Também foram realizados bloqueios de quantias em contas bancárias e investimentos, para garantir o ressarcimento dos danos causados às vítimas. De acordo com as investigações, o grupo agia desde 2019 e causou um prejuízo estimado em cerca de R$500 milhão. A Polícia Civil descobriu que o líder do grupo recrutava pessoas para registrar boletins de ocorrência de crimes inexistentes, acionar seguradoras e assim receber ilegalmente as compensações financeiras. Também foi verificada a transferência de veículos entre familiares e pessoas conhecidas com o intuito de encobrir as fraudes. Durante o cumprimento de um mandado de prisão nesta quarta-feira, um dos investigados tentou fugir armado, reagiu e foi morto. A Polícia Civil sinalizou a chegada a uma das residências. O indivíduo que estava lá dentro se evadiu pelos fundos, colocou uma escada para acessar o telhado, ingressou na residência de uma das casas vizinhas. A proprietária ainda estava dormindo no seu quarto, quando foi surpreendido com a presença desse homem armado naquele local. Amedrontada, ela permaneceu ali ainda durante um tempo, mas assim que tivemos conhecimento, a polícia conseguiu ingressar nesse imóvel, deu a voz de comando para que esse indivíduo largasse a arma, o qual efetuou ainda um disparo e em seguida ele foi alvejado pelos policiais que estavam na ação, foi socorrido ao Hospital Regional Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam com análise do material apreendido para identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o Disque Denúncia no número 181. Não é preciso se identificar. E depois de um ano de investigações, a polícia apreendeu 3 suspeitos de espancar um jovem na zona norte da capital. Câmeras de segurança registraram toda a ação. O jovem chega neste local no bairro Soledade, onde tinha marcado com alguém, e logo começa a pancadaria, pedradas e pauladas.
Toda a ação dura 22 segundos. Um dos suspeitos retorna e parece estar gravando com o celular. Ele dá mais pauladas no jovem. Esse jovem foi chamado para uma cocó, lá no bairro Soledad, e enquanto ele estava esperando a pessoa que havia combinado com ele, ele foi surpreendido por esses 3 jovens com pedrada e com paulada. E após essa grave violência, essa tentativa de homicídio, esses jovens ainda subtraíram os bens dele, subtraíram a corrente, a bicicleta e o celular. As investigações do caso começaram em outubro de 2024, quando o crime aconteceu. A vítima, um jovem de 23 anos. Segundo a polícia, a motivação foi uma briga de torcida organizada. Os 3 homens foram presos e devem responder pelo crime de tentativa de homicídio, já que o jovem sobreviveu. A vítima dessa violência ficou internada por 1 mês no hospital, ficou em coma. Ele teve traumatismo craniano e após a alta dele, a mãe nos procurou e trouxe essas imagens. A partir disso, a gente começou uma investigação. Quando nós o ouvimos, ele não lembrava muito dos fatos, né? Ele só lembra que acordou no hospital. Aí, com o tempo, com as investigações, com as imagens, com testemunhas, ele começou a relembrar e conseguiu apontar os algozes dele. É uma investigação que não tinha rosto, não tinha nome, não tinha nada. E durante esse quase 1 ano, a gente montou esse quebra-cabeça e no dia de ontem, a gente deu a cartada final, prendendo esses 3 indivíduos. E em Propriá, no Baixo São Francisco, um médico foi afastado das funções e vai responder à sindicância aberta pela Secretaria de Estado da Saúde após a família de um jovem que morreu segunda-feira no Hospital Regional e denunciar uma negligência no atendimento. João Paulo Santos Costa tinha 20 anos e trabalhava numa oficina mecânica. O corpo dele foi sepultado no final da tarde da segunda-feira. Segundo a irmã, depois de sofrer um acidente de moto no domingo, João Paulo deu entrada no Hospital Regional de Propriá, mas foi liberado pouco tempo depois. Meu irmão deu entrada às 3h30 da manhã, foi atendido às 4h, mas às 7h foi liberado, mesmo sabendo que ele estava com dores no peito, devido à pancada, e devido a um acidente de moto foi logo liberado. Já em casa, João Paulo voltou a passar mal e a família o levou novamente para o hospital. Por volta de 9h da manhã a gente retornou, porque ele tinha dado 3 convulsões aqui dentro de casa, em cima da cama, e a gente retornou ao hospital. Levamos ele quase morto dentro de casa. Quando a gente chegou lá, foi aonde os médicos começaram a atender ele, a verificar o que ele tinha. Aí foi feito um procedimento no pulmão, de retirada do sangue, fez uma drenagem. E nessa drenagem ele foi levado para a sala de cirurgia, para saber se tinha mais alguma coisa perfurada. Só que daí ele não resistiu, deu 11 paradas cardíacas e chegou a óbito. A gente sabe que realmente foi negligência. Às 7h da manhã, o médico cirurgião de plantão tem mandado ele embora. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que lamenta e se solidariza com os familiares, que está ciente da situação e tomando as providências cabíveis. Ainda de acordo com a Secretaria, a apuração segue de maneira rigorosa e, como medida preventiva, o médico foi afastado das funções para responder à sindicância. Vamos para o intervalo, daqui a pouco, nova função para contestar transações via Pix já está disponível. E ainda, governo do estado declara a utilidade pública de área onde será implantada a zona de processamento de exportações. São 7h01, a gente volta já. As instituições financeiras passaram a disponibilizar hoje, no ambiente Pix de seus aplicativos, uma função que permite contestar transações. O principal objetivo é garantir agilidade na contestação. De acordo com o Banco Central, a nova ferramenta já disponível no aplicativo dos bancos permite contestar fraudes e golpes de forma rápida e acessível. Mas não vale para casos de desacordos comerciais, arrependimento e envio do Pix com digitação errada de chave. A área do Pix tem agora o chamado botão de contestação. Por meio dele é possível discordar da transação. O mecanismo funciona da seguinte forma:
O cliente reporta que há uma transação suspeita, como golpes, coerção ou acesso fraudulento, por exemplo. O banco envia uma notificação às instituições financeiras envolvidas. O saldo é bloqueado imediatamente na conta recebedora. As instituições financeiras analisam o caso posteriormente. Os prazos de devolução são de até 11 dias em casos de fraudes e em até 24 horas para falhas operacionais do Pix automático. Para este advogado e professor de Direito Digital, a nova ferramenta pode até intimidar os golpistas, mas ele reforça que os clientes devem continuar atentos. O fato da gente ter essa ferramenta agora facilitada, não ter mais que depender daquele mecanismo especial de devolução, de todo aquele protocolo que era feito antes, ou até de uma ação judicial, isso acaba facilitando um pouco a vida do consumidor, né, a vida do dono daquela conta, mas ela não pode ser de forma alguma um motivo de relaxamento. Os golpes continuam aí e não tenha dúvida, a gente vai ter uma modificação da forma desses golpes. Isso é natural. Toda vez que a gente vê uma ferramenta nova de proteção do consumidor, de proteção do usuário desses serviços de banco online, a gente vê uma modificação, um upgrade ali naquele tipo de golpe que é realizado pelos ladrões, ali, pelos golpistas, enfim. Antes, para fazer uma contestação, o cliente tinha que procurar o banco e passava por um processo mais burocrático. Alguns bancos só recebiam contestações pelo telefone, o que tornava o bloqueio mais lento e reduzia as chances de êxito. Outros até forneciam a possibilidade de contestação digital. Mas agora, com a resolução 493 do Banco Central, todos os bancos foram obrigados a oferecer esse canal, padronizando o processo. O Banco Central reforça que quem usar o botão de contestação de má-fé para tentar aplicar um golpe também é considerado um fraudador e está sujeito a penalidades. Lá no nosso site G1 Sergipe tem uma matéria com todas as informações sobre essa ferramenta de contestação do Pix. O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe informou que o tráfego na Ponte Joel Silveira sobre o rio Vaza Barris vai funcionar amanhã em sistema de pare e siga, das 9 da manhã às 2 da tarde. Segundo o DR, essa interdição vai ser necessária por causa da realização pela Energisa de serviços na rede elétrica. Apesar da previsão do término do pare e siga às 2 da tarde dessa quinta-feira, o DR também informou que o fluxo sobre a ponte poderá ser completamente liberado antes, tão logo os serviços sejam concluídos. Sergipe deu um passo importante para o desenvolvimento econômico ao declarar como de utilidade pública a área onde será implantada a chamada Zona de Processamento de Exportação. A iniciativa deve atrair investimentos com o fortalecimento do setor produtivo e a geração de empregos no estado. Esta área, numa das margens da BR-101, próximo do cruzamento com a BR-235, foi considerada de utilidade pública. E para que possa ser desapropriada, o governo do estado estabeleceu interesse por meio de decreto. A finalidade é a implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe, a ZPE. Zona de processamento para exportação, isso tem em vários locais do país, não é? São áreas aonde tanto o governo federal quanto o governo estadual dão incentivos para aquelas empresas, né? Incentivo na área tributária, na área cambial, na área locacional, enfim. E para você reoperacionalizar essa AZPE, nós estamos precisando de área, porque a área no passado que era da ZPE é onde está construída hoje a termoelétrica. Toda a área que fica no território de Nossa Senhora do Socorro tem 87,484 hectares. São 2 terrenos, cada um de um proprietário diferente. De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, o Estado vai entrar na fase de indenização pela desapropriação dos imóveis. Para que comece uma negociação entre o governo do Estado e os proprietários das áreas, porque nós precisamos dessas áreas para colocar essas indústrias e voltar a operacionalizar a ZPE. A primeira empresa que deverá ser instalada aqui será um data center. Em março deste ano, o governador Fábio Mitidieri recebeu representantes de uma empresa global de tecnologia. Na ocasião, foi assinado o protocolo de intenções para investimentos na iniciativa no estado. Eles estão aí para investir mais de $1 bilhão na construção e na área de pesquisa que eles vão fazer. Precisa-se de área. Então, a partir de agora, vamos começar a dialogar
com os proprietários das áreas, para que a gente chegue num consenso, para que em breve a ZPE volte a operacionalizar, a operar aqui no nosso estado. A empresa pretende iniciar a terraplanagem no próximo ano. Ainda segundo o secretário, a expectativa é de geração de até 2.000 empregos diretos durante a execução da obra, no período de 2 anos, e de até 300 empregos diretos depois da consolidação da empresa. É um grupo americano. A geração de empregos é uma realidade, porque a construção de um ZPE e a operação da ZPE, do data center, você vai exigir muita mão de obra qualificada. Por exemplo, o Grupo Ótimo está conversando com a universidade para trazer alunos, né, pessoas com já conhecimento para, vamos dizer assim, estar ali junto e produzindo. Não só o data center, mas também como centro de pesquisa. Por hoje é só. Lembrando que o Jornal Nacional também começa mais cedo, às 8 da noite, por causa do futebol na Globo. Uma excelente noite e até amanhã. SE2. Oferecimento: Construtora Estanza, a gente transforma.